Se você está começando esse curso de gráficos avançado, com certeza você tem interesse em descobrir mais sobre o potencial e possibilidades dessa ferramenta no Excel. De forma simples, o gráfico é uma representação de todos os dados que estão na sua planilha, de maneira visual. Mas você deve estar se perguntando por que isso é importante para você. Principalmente porque você consegue organizar as informações da sua planilha de uma maneira mais fácil de se entender. Por exemplo, olhando os dados dessa planilha, você consegue me dizer rapidamente qual loja tem a pior tendência? Qual que teve o melhor mês e qual que teve o pior mês? Com certeza, se você olhar dado a dado, você vai conseguir me responder. Mas se a gente utilizar os gráficos, você vai perceber que a gente consegue ter maneiras muito mais rápidas e visuais de chegar nessas respostas. Vamos entender como é que a gente conseguiria fazer isso nesse caso. Por exemplo, para ver a tendência, a gente pode utilizar os mini gráficos, que são pequenos gráficos que ficam localizados em células e de maneira muito simples te mostram qual é a tendência de uma série de dados. Nesse caso, por exemplo, para a loja 1, eu poderia gerar um mini gráfico nessa célula. Para fazer isso, bastaria eu vir aqui na guia Inserir, nas opções de mini gráficos e escolher. Pode ficar tranquilo que eu ainda vou mostrar para você exatamente como fazer todo esse processo passo a passo. Aqui eu só quero que você entenda que de uma maneira simples e visual eu consigo ver exatamente quais são as minhas lojas que estão com tendência positiva e eu consigo ver qual loja tem uma tendência negativa, de maneira rápida e simples. Então, se você está com alguma dúvida de como visualizar seus dados, os mini gráficos podem ser uma resposta. Uma outra resposta simples, que já mostrou para a gente qual loja tem a pior tendência, que é a loja 4, seria ter a resposta de qual loja teve o melhor mês ou o pior mês. E a gente conseguiria fazer isso, por exemplo, visualizando todos os dados dessa tabela em um gráfico de coluna. Você vai ver que esse gráfico de coluna, da maneira como a gente vai colocar aqui, ele vai ficar um pouquinho confuso. E é por isso que também é importante a gente entender como alterar os tipos de gráfico para ter gráficos mais limpos, mais bonitos, mais fáceis de se entender. Nesse caso agora a gente tem todos os meses, então a gente consegue ver que o nosso melhor mês foi o mês de dezembro ou o mês de novembro, né? Então, visualmente, a gente consegue ter essa informação. A gente poderia ter até mais informações aqui se a gente quisesse, né? Também de maneira rápida e fácil. E, além disso, a gente consegue ver, só com esses rótulos de dados, quem teve o melhor mês. Objetivamente, se a gente olhar aqui, 9.900, então a nossa loja 3, a gente consegue ver pela legenda, teve o melhor mês, que foi o mês de novembro. Esse foi o melhor resultado da nossa planilha. Da mesma forma, a gente conseguiria analisar qual foi o pior resultado, que aqui, rapidamente, a gente consegue ver que é o 2.800, que a gente olhando a legenda, é a loja 5 no mês de janeiro. Então, de maneira simples e rápida, a gente conseguiu perceber que, de forma visual, você consegue ter respostas muito melhores do que simplesmente olhando uma tabela de dados que muitos números um do lado dos outros podem ser confusos, levar mais tempo para se analisar e fazer com que o seu resultado final não seja o melhor, nem esteja 100% certeiro.